Bom dia! Hoje são 10 de junho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Nesse vídeo, vou aqui mostrar uma briga familiar, uma briga com os dois irmãos, o Arthur e Abraham Weintraub. Abraham Weintraub, ministro da Educação, e o Arthur Weintraub, assessor do presidente Jair Bolsonaro. Então vou mostrar aqui a briga entre eles, filhos, e o pai, o Mauro Weintraub. Estou aqui com a revista Veja, agora desta semana, dia 10 de junho de 2020, com a data de hoje, dia 10. Edição 2690. Revista Veja. Muito bem. Nas páginas 36, 37, 38 e 39, aqui uma matéria sobre uma briga familiar e por causa de dinheiro, gente. Sempre o dinheiro. E aqui você vê aí, veja facilmente. Aqui à esquerda, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o irmão dele, Arthur Weintraub, aqui à minha direita, e aí à sua esquerda. Aqui os dois irmãos. Repito, eles ganharam um presente do Jair Bolsonaro, presidente. Ganharam um emprego público aqui. O Abraham Weintraub e o irmão dele, o Arthur Weintraub. O Arthur é assessor especial do Jair Bolsonaro. E aqui à esquerda, gente, o pai deles, Mauro Weintraub, e a sua atual esposa, a Renata Weintraub. Então aqui a Veja traz uma briga familiar, que vou aqui explicar bem direitinho para que você entenda aí, certinho? Então vamos aqui, vou deixar por um momento as fotos aí dos quatro, para que você tenha aí uma visão boa. Então vou explicar um pouquinho, gente, ao longo dessa matéria, certo? Então vamos aqui, vou explicar a razão aí da briga dos filhos contra o pai. Então vamos aqui explicar isso direito. Então, à minha esquerda aí, você tem um casal hoje. O casal Mauro e Renata. O Mauro, repito, é o pai de Abraham Weintraub e do Arthur Weintraub, que estão aqui no meu lado direito. Muito bem. O Mauro Weintraub era casado com a senhora Marilisa. Senhora Marilisa, que é a mãe de Arthur e Abraham Weintraub. Então ele se divorciou dela há alguns anos, há muitos anos, já era divorciado. E durante o divórcio, quando aconteceu o divórcio, os dois filhos, o Abraham e o Arthur, resolveram morar com o pai. E 6 anos depois da separação, 6 anos depois da separação, do divórcio, melhor dizendo, do Mauro e da Maria Elisa, 6 anos depois, o Mauro casa-se com a Renata, que aí está na foto, a madrasta hoje de Arthur e Abraham Weintraub. O casamento foi em 1996, gente. Portanto, o Mauro aí está casado com a Renata há 24 anos. Muito bem, então Arthur e Abraham Weintraub, os filhos, moravam com o pai e com a madrasta durante aí 5 anos. E quando foi em 2003, a mãe deles, Maria Elisa, morreu em decorrência de um AVC, um acidente vascular cerebral. E depois disso aí, houve um problema na família. Inicialmente, o Arthur e o Abraham resolveram entrar na justiça para expulsar o padrasto
da residência lá, porque a mãe deles, a Marilisa, vivia com outro homem. E ao morrer, esse homem não queria sair da residência. E aí os dois filhos resolveram procurar a justiça. E com certeza aí expulsaram o padrasto lá da residência. Só que acontece o seguinte, tempos depois, o pai deles, que aí está à esquerda, o Mauro, ele fez uma doação à atual esposa dele, a Renata. Ele doou a ela 4 imóveis, no valor de 3 milhões de reais. E o que aconteceu? Os dois filhos aí, o Arthur e o Abraham Van Traub, não gostaram da doação. O pai doando aí bens, né, de seu patrimônio, a madrasta, a Renata, atual esposa. Na verdade, o Mauro Van Traub fez uma coisa que é profundamente justa. Ele estava com outra esposa, já era divorciado, e estava com outra mulher, e aí, para garantir uma vida mais folgada para a atual esposa, ele, com razão, fez aí a doação de 4 imóveis, porque a intenção dele era que, ao morrer, deixaria a madrasta aí, sua atual esposa, numa vida confortável. Então o que ele fez, nada está de errado, entendeu? Ele fez o certo, ajudando aí a sua esposa atual. E aconteceu que os dois filhos aqui, o Abraham Van Traub e o Arthur, não gostaram dessa doação. E aí, em 2011, os dois entraram na justiça com 4 ações. Entraram na justiça com 4 ações, entendeu? Vou tirar aqui um pouquinho aqui para continuar. Então, eles entraram com 4 ações contra o próprio pai. E isso deixou o pai muito triste. Das 4 ações, 2 aqui se destacam. Uma ação de interdição de direitos. Eles alegando, os 2 filhos, que o pai, Mauro Van Traub, não tinha mais capacidade intelectual para controlar, para acompanhar seu patrimônio. Então eles alegaram, os 2 filhos, contra o pai, alegaram que ele não tinha mais condições, porque em 2011 o Van Traub, o Mauro, o pai, estava com 61 anos de idade e hoje ele está com 70 anos. Então os 2 filhos entraram com 4 ações e 2 delas, uma de interdição de direitos e a outra a de anulação de doação. Os filhos queriam que o pai anulasse a doação feita à sua atual esposa, a Renata. E o Mauro, com razão, não aceitou isso dos filhos. Não resolveu anular a doação feita à sua atual companheira. E com razão. Pois bem, e diz aí a revista, a reportagem, que os 2 filhos, veja, os 2 filhos, em 2011 já, disseram ao próprio pai que se ele não anulasse a doação, eles iriam entrar na justiça, e eles entraram, e além disso, o pai não veria mais os próprios netos. Gente, que coisa terrível. Veja, os próprios filhos negando ao pai à vista o contato com os próprios netos. Que coisa terrível. E os 3 filhos do ministro da Educação, Abraham Van Traub, desde 2011, que não veem o avô, o pai do Abraham Van Traub. Veja que vergonha, gente. Os 3 filhos dele. Ele impede que vejam o próprio pai, o avô. E diz a revista aí que o avô está muito triste com isso, porque há 9 anos que ele não vê os netinhos. Eu não sou avô, eu sou apenas pai. Mas dizem por aí que o amor de um avô pelos netos é talvez maior ainda do que o amor de um pai com os filhos. E o ministro Abraham Van Traub nega que seu pai tenha contato com seus filhos, e isso há mais de 9 anos.
É o que diz a revista. Isso é triste, gente. Isso é triste. Pois bem, e o que aconteceu com essas duas ações aí, de interdição de direitos e de anulação da doação? A ação de interdição de direitos já acabou, chegou ao final. E o Mauro Van Traub, que é o pai de Arthur e Abraão, ele foi vitorioso. Fez vários exames, inclusive exames no cérebro. E tudo certo com ele. Ele tem condições, capacidade intelectual de manusear, de controlar seu patrimônio. Então, os dois filhos perderam a ação de interdição de direitos. O Mauro Van Traub foi o vencedor, entendeu? E em relação à ação de anulação de doação, os dois irmãos querendo que essa doação feita à atual esposa do pai, a madrasta, seja anulada, os dois irmãos também estão perdendo em todas as instâncias do Poder Judiciário. O Mauro aí está ganhando a questão. Ainda não terminou. Ainda está em grau de recurso. Mas o pai, o Mauro Van Traub, é vitorioso ainda aí em relação a essa doação feita à sua atual esposa. Então você vê aí essa vergonha, não é? Dois filhos contra o pai, brigando por dinheiro. Que coisa horrível, gente. Que coisa horrível. Repito, o Mauro Van Traub fez a coisa certa. Ele doou à sua atual esposa 4 imóveis. Porque se ele não fizer isso, uma doação à atual companheira, ele morrendo, ela ficará apenas com a pensão dele. E como ele adora a esposa atual, sua atual companheira, é óbvio que ele quer o bem dela. Ele quer a tranquilidade financeira dela após sua morte. E ele fez muito bem. E ele fez muito bem ao fazer essa doação à sua companheira atual. Entendeu? Então essa aí é a briga familiar. Que coisa horrível. Os dois filhos contra o pai, apenas por causa de dinheiro. E diz a reportagem da Veja que o pai já deu um imóvel para cada um dos filhos, para o Arthur e para o Abraão Van Traub. Entendeu? Além disso, há ainda mais direitos para eles. Só que eles querem tudo, nada para a madrasta. Isso é terrível, gente. Então contei esse fato aí porque desperta curiosidade. Eu gosto de fatos assim, fatos reais, entendeu? É por isso que eu descrevi aí para vocês aí esse relato. Então, resumindo, a atual companheira do Mauro Van Traub, ela não foi o pivô do divórcio dele. Ele era casado com a Marilisa, depois divorciou-se dela, os dois filhos foram morar com o pai, depois ele se casou com a Renata, os filhos continuaram morando com o pai, depois morre a mãe, Marilisa, em decorrência de um AVC, acidente vascular cerebral, e aí os filhos depois, em 2011, entram com 4 ações, porque o pai, Mauro Van Traub, doou 4 imóveis à sua atual companheira, a madrasta. E aí os filhos não gostaram. E aí está. Na primeira ação já perderam, interdição de direitos. O Mauro Van Traub ganhou a questão na justiça. Ele tem capacidade intelectual para administrar seu patrimônio. E em relação à ação de anulação de doação, os irmãos aí continuam perdendo no Poder Judiciário. O Mauro também aí é o vencedor, mas ainda não chegou ao final, está em grau de recurso. Então você vê essa briga familiar como é feia, não é? 2 irmãos brigando por dinheiro, certinho? Por dinheiro. E no final aí diz a matéria que o Mauro Van Traub é um psiquiatra aposentado e que ele é muito inteligente e culto. Fala 8 línguas, o pai dos rapazes aí, do Arthur e Abraão Van Traub. O pai deles fala 8 línguas.
E diz a revista que ele é ateu. O Mauro Van Traub, o pai, é ateu. E diz também a revista que os dois filhos também propagavam o ateísmo. Também são ateus. Só que o Arthur, que você vê aqui na revista, na foto, aqui à direita, ó, o Arthur aqui, que ganhou um emprego público do Jair Bolsonaro, assessor especial do presidente, ele aqui também era ateu. Agora, com esse contato aí dele com o Jair Bolsonaro, diz ele agora, ele propaga que agora é evangélico, que não é mais ateu, o Arthur. Então você vê aí que é uma coisa estranha, não é? Um ateu dizer que não é mais ateu, que agora é um cristão. E por cima ainda, um cristão evangélico. É uma coisa estranha. É uma coisa muito estranha. Um ateu dizer que é cristão agora, principalmente evangélico. É uma coisa aí que precisa ser estudada bem pela psiquiatria. Portanto aí, gente, mais um vídeo e muito obrigado.